com mais excelência, assim, com mais trabalho, como é que você vai fazer tantas e tantas revisões num livro que tem 300, 400 páginas? É muito difícil. Você ficar a vida inteira, né? Mesmo assim, é um gênero caracterizado pela sua imperfeição, é o gênero imperfeito, o romance. E a própria imperfeição do romance funciona como uma coisa atraente também, porque você percebe a própria imperfeição do autor, né? Você percebe talvez o lado mais humano fique mais, né? Porque nós somos imperfeitos, né? O ser humano é imperfeito, né? A gente tenta esconder, mas não dá, né? Tá lá tudo. A literatura te obriga a pensar, né? E pensar é você desenvolver o seu lado racional. Comecei a desenvolver um outro lado, quer dizer, comecei a me tornar um ser mais completo. Tá? E a literatura não existe limites, não é? Sobre nenhum aspecto. Não há limite sobre aspecto nenhum. Quer dizer, no material que você está lidando, né? Você pode lidar com o que você quiser, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu acho que não há uma expressão com liberdade maior para mim, dentro da minha experiência, né? Do que a literatura, e ao mesmo tempo com mais obstáculos, quer dizer, é o que me colocava mais diante das minhas dificuldades e das minhas limitações, quer dizer, com a literatura eu me vejo diante de mim mesma e sou obrigada a me superar. Se eu não me superar, eu não consigo ir em frente no trabalho. Então é um exercício de busca de excelência, não apenas espiritual, né, mas de técnica literária. Enfim, é um trabalho maravilhoso. E como jogo mental, é uma coisa fascinante, porque eu faço diversos livros ao mesmo tempo e cada um desses livros tem uma infinidade de detalhes e coisas nas quais eu tenho que pensar e eu tenho que encaixar todas essas coisas. É de uma complexidade assim, tão grande, sabe, que me fascina. E eu sinto desabrochando sempre melhorando. No começo eu tentava fazer uma biografia de cada personagem, então eu botava a data de nascimento, para não me perder com essas coisas de datas, fazia muitas anotações, eu trabalhava muito com pesquisa, né? O primeiro livro foi um livro, teve um trabalho de pesquisa, eu acho que não dá para explicar como é que foi, de tão grande, tão complicado, tão difícil de fazer para mim, né? Eu estava experimentando e tal. Então eu tentava, mas com o tempo eu fui percebendo que é melhor ter dentro da cabeça as informações, sabe? Porque aí as informações que são importantes, elas vão sendo filtradas naturalmente. Eu até aprendi com a Lígia Fagundes Telles, ela que me ensinou isso. Ela me disse, numa viagem que nós fizemos juntas, que não lê nada quando ela está escrevendo um livro. Ela não lê nada. Eu não consigo, né? Porque eu não consigo ficar sem ler. Eu adoro ler, eu leio tudo, leio até bula de remédio, leio coisa de sabão e tudo. No mercado eu faço compras, demoro, fico lendo as bulas e de que é feito a coisa e tal. Então eu não consigo ficar sem ler. Mas eu, a partir dessa sabedoria da Lígia, eu aprendi a selecionar as leituras. Então eu tenho buscado, deixo de reserva as coisas que são muito diferentes. Porque se eu estou escrevendo um livro dentro de um estilo e de repente eu leio um livro que me encanta e que tem um outro estilo completamente diferente, eu sento e fico querendo mudar completamente o meu livro. Milan Kundera fez um livro agora, então acho que ele põe o Beethoven ao lado não me lembro, mas as pessoas estão fazendo isso, né? Não há regra, não há limites para a literatura e essa é a grande coisa da literatura, né? Quer dizer, você pode fazer tudo. Não precisa obedecer a nenhuma regra. Existe uma regra do jogo que é o seguinte: olha aqui, leitor, isso aqui é ficção, entendeu? Então você leia como você quiser, quer dizer, e no fundo a ficção também é uma verdade, porque ela não é uma verdade histórica, mas é uma verdade poética.
Quer dizer, quando você põe um Juscelino Kubitschek ao lado do Beethoven e faz eles travarem um diálogo, alguma coisa, ali existe uma verdade poética. Quer dizer, o leitor porque o importante não é a literatura, não é o que você escreveu, não é nada disso. O livro não é importante, nada é importante. O importante é o que acontece dentro da cabeça do leitor quando ele está lendo, nós leitores, né? É a possibilidade de sonhar, é a possibilidade de pensar como pensou aquela pessoa. Tem uma história muito engraçada que eu li num livro que tem aí de tiradas do Picasso, né? O Picasso era um gênio para falar coisas assim. Então diz que tem uma história assim, que ele estava numa exposição dele, né, e uma exposição, quando surgiu o cubismo, aquela coisa assustadora, né, as pessoas ficaram absolutamente chocadas e tal. Então ele viu uma mulher assim olhando um quadro dele e ficou ao lado da mulher e a mulher disse assim: meu Deus do céu, mas eu nunca vi uma mulher verde. E o Picasso disse assim: mas isso não é uma mulher, minha senhora, isso é um quadro. Ah, acreditar em Deus. Eu não sei, essa visão do Deus barbudo, assim, eu não consigo acreditar. E eu sofro de uma infelicidade, assim, crônica, porque eu não consigo acreditar que exista vida depois da morte. Eu não consigo acreditar. Eu adoraria acreditar nisso, porque isso facilita bastante a nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, tira o nosso ímpeto de querer realizar as coisas que a gente quer realizar, porque a gente achando que tem uma outra vida, diz, não, na próxima vida eu faço, né, isso. E eu não acredito, então eu busco realizar as coisas todas nessa vida, né. Eu acredito que existe uma força criadora, uma força... E a relação que eu tenho com Deus, ou essa força criadora, é através da literatura. Sabe, a minha relação com o espírito, né, com a coisa espiritual, com a coisa onírica, com a coisa mágica, né, a coisa ontológica do mundo é através da literatura. Sabe, é ela que me dá as pistas, muito mais do que um padre, do que um pai de santo, uma coisa assim, sabe? Enfim, eu acredito em Deus, mas eu falo diretamente com Ele, né? Depende por quem, né? Não sei como eu gostaria de ser lembrada. Eu também não penso muito nisso, não. Eu sei que eu tenho um ímpeto assim, de rasgar tudo, de jogar tudo fora. Tá? Então, talvez no fundo eu não queira ser lembrada, assim, a não ser pelos livros, né? Eu acho que os livros é que revelam a minha verdade, né? Eu talvez gostasse de ser lembrada apenas pelos livros.